que eu quero neste momento esboçar a palavra de Deus chama-se Vasos de Barro. A partir do capítulo 9, versículo 6, a Escritura diz: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e eu odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque, diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada a que não era amada. Deus possa abençoar ricamente o texto desta leitura bíblica. Podemos analisar que no perpassar das eras, Deus ele tem levantado um profeta. Deus levantou Moisés para libertar o povo hebreu que estava preso nas garras do povo egípcio. E Faraó, ele foi rejeitado pela própria mãe como filho. E a filha de Faraó o adotou. E ele foi escondido porque Faraó baixou o decreto que as crianças de 2 anos para baixo tinham que ser mortas. Isso faz uma tipologia do Velho Testamento com o Novo Testamento, quando Jesus Cristo teve que sair para o Egito porque Herodes baixou também o decreto para assassinar todas as pessoas de 2 anos para baixo. E nisso podemos analisar a história de todos os filhos de Deus que foram eleitos mesmo antes da fundação do mundo, que tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Depois
em que Deus comissionou e vindicou o ministério de Moisés, surgiram os falsos profetas, também querendo fazer milagres e maravilhas, Janes e Jambres. Quando Moisés pegou a vara e jogou-a no chão, se transformou numa serpente. Mas Janes e Jambres jogou também a vara no chão e se transformou em serpente. Os dois espíritos são idênticos, que se possível fosse enganariam até os próprios eleitos de Deus. Mas a serpente de Moisés engoliu a serpente de Janes e Jambres. A serpente de Moisés representava o espírito verdadeiro que iria engolir o falso espírito. E no ministério de Moisés, enquanto Moisés subiu para o monte Sinai para receber os 10 mandamentos, o próprio dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos, o povo sentiu falta de Deus e foi fazer o bezerro de ouro. E nós estamos hoje vendo os bezerros de ouro serem adorados através de ensinamentos falsos, para desvirtuar todas as pessoas que têm o coração quedado nas Escrituras Sagradas. E na Escritura, com relação ao que foi lido concernente à predestinação, nem todo que é de Israel é israelita. E nem todo aquele que se diz cristão também é cristão. Porque é uma escritura que deixa a mente da pessoa totalmente estorvada por falta da genuína revelação, e esta revelação não é um ensinamento teológico, esta revelação não é apenas uma discussão religiosa, mas esta revelação é quando o homem realmente se coloca à dispensação de Deus e que tem uma semente predestinada, e a palavra, quando bate na semente predestinada, desperta o que sempre existiu: vida eterna, vida zói, vida com Deus. E Rebeca, ela ficou grávida de gêmeos. E a palavra de Deus, ela tem total preeminência. E Deus disse: amei a Jacó, odiei a Esaú. E muitas pessoas podem questionar com suas interpretações, querendo distorcer a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, que ela continue sendo verdadeira e que a do homem seja mentirosa. Mas, por que Deus disse: amei Jacó, odiei Esaú? Por quê? Porque antes da fundação do mundo, Deus, na sua presciência, ele já tinha visto quem era dele, a semente real e a semente híbrida que não era dele. Porventura, injustiça da parte de Deus? Não, de maneira alguma. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ou não tem poder o oleiro para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro de desonra? Porque Deus suportou com muita paciência os vasos da ira. Eu gostaria neste momento de parar um pouco. Vasos da ira. Caim, vaso da ira, matou o justo Abel. Balaão, vaso da ira, era profeta. Ele profetizava, ele expulsava demônio, ele curava enfermos, mas ele tirou o povo fora da palavra e fez uma aliança com Balaque por causa de ouro e de prestígio político. E numa referência ao atual mundo de hoje, os falsos ungidos estão muito mais preocupados em fazerem alianças com políticas, misturando a palavra de Deus com todo tipo de sujeira para poder abarganhar e comprar seus carrões, seus palácios e estabelecerem como se estivessem vivendo o próprio Éden. Mas a Bíblia deixa bem claro na Epístola aos Gálatas,
Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia da carne ceifará corrupção, quem semeia do Espírito ceifará a vida eterna. E nós podemos analisar que essa questão da predestinação é tão forte que Saulo de Tarso, ele perseguia, ele era muito zeloso, e ele perseguiu a igreja de uma maneira muito feroz. Participou da morte do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Mas quando ele estava com toda a fúria, com todo o ímpeto, perseguindo os cristãos para açoitá-los em cadeias e prisões, quando ele cruzou o caminho de Damasco, uma voz suave, uma voz mansa, bradou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Naquele momento a luz divina o alcançou. E ele, atônito e constrangido, disse: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Que queres que eu faça, Senhor? Vás, levanta-te, porque você vai à rua direita e lá já tem uma pessoa te esperando. E ele, naquele momento, já não era aquele homem furioso, mas ele estava se esmurrando e dizendo: miserável homem que eu sou. Quantas pessoas hoje nas igrejas querem se esmurrar também para dizer quão miserável sou, quão ditosa graça é e sublimidade é o amor de Cristo na minha vida, que me alcançou da mesma forma que alcançou Saulo de Tarso. Mas não adianta a pessoa dizer que se encontrou com Cristo e ter um comportamento dissociado com o Evangelho de Cristo. Está colocando as coisas materiais na frente das coisas espirituais, não está tendo espírito para perdoar, não está tendo espírito para se debilitar e ficar na dispensação de Deus, apenas parado na brecha para ouvir a voz de Deus, assim como Elias, que se infiltrou dentro de uma caverna e só saiu dela quando ouviu a voz de Deus. Muitas pessoas querem ouvir a voz do homem, mas se esquecem de que a voz do homem é uma voz falha, mas a voz de Deus é uma voz que não falha, é uma voz verdadeira. Neste momento, eu quero concluir aqui com a palavra que se encontra sacada no Evangelho de São João, capítulo 8, verso 37. Bem sei que sois filhos de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. No capítulo 8, verso 43, por qual razão vós não conheceis a minha linguagem? E por que sois incapazes de reconhecer? No versículo 44, vós tendes por pai ao diabo. Por que Jesus Cristo foi tão enfático? Vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer os desejos de vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não existe duas palavras, só existe uma palavra. O verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. O verbo é a palavra, e a palavra, ela se fez carne na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse: um pouco o mundo não me verá mais, vós, plural, me vereis e eu verei a vós, e estarei convosco até a consumação dos séculos. A palavra de Deus, ela continua sendo a mesma, ela não muda, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele foi ontem, ele é hoje e será eternamente. Mas as religiões, elas podem se embaraçar, mas a Escritura, ela sempre permanecerá fiel. Fiel em Atos capítulo 2, verso 38. Fiel em Atos capítulo 8, verso 14 e 15 e 16. Atos 10, 47 e 48. Atos 19, capítulo 1 ao 6. Todos foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo.
que a palavra de Deus ela possa impulsioná-lo e conceder a você a revelação para que você possa ter o mesmo encontro que Saulo de Tarso teve e teve que ser cegado do sistema religioso para enxergar a Jesus Cristo ressurreto. Que Deus abençoe a todos.